Olá, meu querido e amado irmão e irmã. É debaixo de mais uma vez da graça de Deus que nós iniciamos o ensinamento do 37º dia do livro Uma Vida com Propósitos e temos a paz do Senhor sobre as nossas vidas, nos trazendo a sabedoria necessária para podermos viver, usufruir, desfrutar e caminhar sobre os objetivos do Senhor sobre as nossas vidas. Eu sou William Toledo, você está no podcast Falando de Deus e nós vamos hoje falar sobre compartilhar sua mensagem de vida. Como é transmitir a mensagem que Deus tem escrito através da sua vida. Porque você é um livro, você também é um livro escrito por Deus e Deus tem escrito maravilhas através de você. Maravilhas por meio da sua vida. Nós somos um testemunho vivo. Nós somos a palavra de Deus que ecoa sobre a terra. Nós levamos a palavra de Deus não pelo que nós falamos somente, mas pelo que nós fazemos e como estão sendo as nossas ações. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 8, a palavra de Deus diz: sua vida ecoa a palavra do Senhor. As notícias da sua fé em Deus correm soltas. Assim, nem preciso acrescentar nada. A vida de vocês é uma pregação. Deus lhe deu uma mensagem de vida para compartilhar. Você e eu temos a mensagem correta para passar às pessoas que Deus envia a nós. Deus tem enviado, irmão. Deus tem enviado pessoas na sua vida. Deus tem enviado pessoas sedentas pela palavra a você, que tem conhecimento da palavra de Deus. O que você tem que discernir e entender é como as suas experiências de vida, como o seu formato de vida, como o conhecimento que você tem da palavra de Deus tem levado isso às pessoas. Às vezes nós temos a timidez de falar: eu não conheço a Bíblia, eu não tenho conhecimento da Bíblia como determinado irmão ou irmã. Eu não tenho a capacidade que aquela pessoa tem, e isso nos faz esconder atrás de nós mesmos. Por quê? Porque nós temos a imagem perfeita de Cristo para poder transmitir para as vidas das pessoas. Falar de Deus começa pelo nosso testemunho. A história de como você iniciou seu relacionamento com Jesus já é um ótimo assunto para que você possa provar às pessoas que Deus existe e que Ele é real, porque você é prova disso. As suas lições de vida, as lições mais importantes que Deus lhe deu com a sua experiência, o que você aprendeu na sua jornada com Deus, o que você tem visto Deus fazer. Não diga que não vê e que não faz, porque faz. Escreva. Lembre-se do que Deus tem feito nas suas vidas. As questões pelas quais você mais se interessa segundo o seu perfil. Você sabe muito bem aquilo que te chama a atenção no reino de Deus, aquilo que te convida a estar sempre ligado no reino de Deus, porque é o formato que Deus tem te feito. E a própria palavra de Deus em si, as Escrituras, aquele versículo que fala profundamente em você, porque sempre falou com você no molde da sua vida ou num período da sua vida. Aquele louvor, porque todo louvor tem um versículo implícito nele, tem uma parte da Bíblia implícita nele. Então nós não devemos lançar fora a oportunidade que nós temos de falar de Deus por meio das nossas vidas, porque é algo que Deus tem nos capacitado e é algo que você fala com propriedade. Vamos trazer a ideia do vendedor. Muitas pessoas fogem das igrejas porque acham que pastores são vendedores da palavra de Deus. E tem alguns que realmente são. Infelizmente, muitos depõem contra, porque são vendedores da palavra de Deus. Eles vendem a palavra em troca de bens, dinheiro, frequência, pessoas, membros. E não é isso que Deus quer. O ministério de Deus não está ligado a membros de igreja. O ministério de Deus em nossas vidas está ligado a pessoas doentes achegando-se a Cristo para poder ser salvas e transformadas. Se não houver transformação, não há necessidade de uma pessoa ir à igreja, porque ela tem que ser transformada. E todos que estão ali, desde pastores a recepcionistas,
há faxineiros dentro da igreja, estão em um movimento único de transformação e zelo de vidas. Dar o testemunho é uma das nossas principais tarefas de missão nesse mundo, porque é algo único. O seu testemunho, a sua forma de falar é o que vende. Não é falar bonito, não é falar palavras que vão massagear o ego das outras pessoas, o que elas querem ouvir. Não. O seu testemunho é uma prova viva da sua forma de agir, da sua forma de acreditar em Deus. Como era a sua vida antes de conhecer Jesus, como você percebeu que precisava de Jesus, como ele foi entrando na sua vida, como você relutou para não aceitar a presença dele, como você se comprometeu com a sua vida com Jesus, o dia, o jeito, a diferença que Jesus faz na sua vida hoje, o quanto ele é importante na sua vida para as tomadas de decisões e o quanto ele cuida de você nos mínimos detalhes, desde que você dá atenção para perceber isso. Quando a gente compartilha as nossas histórias, a gente cria uma ponte de relacionamento, pela qual Jesus pode passar e atravessar de você para a vida das outras pessoas. Por quê? Jesus não vai enviar para você, e aí você pode ficar tranquilo, meu irmão. Por isso que a gente não deve sair jogando pérolas aos porcos. Pérolas aos porcos quer dizer dar uma joia preciosa a alguém que não dá valor àquela joia, para quem Jesus não envia para nós. Porque Jesus envia, Jesus encaminha, Jesus orienta, e ele vai mandar para você uma pessoa com o coração aberto e que vai precisar de ouvir a sua história, o que você tem para falar, o que você tem para poder dizer. E você tem lição de vida para poder passar, meu irmão. Mas, infelizmente, a gente ainda a gente passa, mesmo com as lições de vida que nós temos, e que nós temos a passar para os outros, nós ainda assim teimamos em não aprender nada com o que nos acontece. Existem momentos na nossa vida que nós não temos um aprendizado prático daquilo que acontece conosco, que nós voltamos a cair naquele erro. E aí pode ser que você não está percebendo o que Cristo tem feito na sua vida, porque você está voltando ao erro original a todo momento. A todo momento. A gente deve parar de viver a vida por tentativa e erro. Eu vou tentar acertar. Para com isso, meu irmão. Devemos aprender com as nossas lições de vida e também com as lições na vida do outro. Nós já dissemos isso aqui. Sábio é quem aprende com o erro do outro. Sábio é quem aprende com o erro do outro. E Provérbios, no capítulo 25, 12, Salomão traz para nós a seguinte palavra: quando alguém está querendo aprender, o conselho de uma pessoa experiente vale mais do que anéis de ouro ou joias de ouro puro. Ou seja, se alguém está passando por uma dificuldade, a sua experiência de vida vai falar muito para a vida daquela pessoa. E pela sua experiência de vida, aquela pessoa pode ver Deus, porque ela viu o aprendizado em você. Você aprendeu, você evoluiu, você teve desenvolvimento. Pare e se relembre das principais lições de vida que você teve. O que Deus te ensinou no fracasso? Quando você fracassou? Quando você faltou dinheiro? Quando você teve dor, tristeza, depressão? Os aprendizados que você teve com a doença, com uma decepção? O que eu aprendi com minha família, com a minha igreja, com os meus relacionamentos, o grupo que eu pertenço e até os que me criticam? Meu irmão, pare para refletir. Não volte para o Egito. Não volte para o caminho do Egito. A sua mensagem de vida é de Cristo para frente, não é de Cristo para trás. Quando a gente fala voltar para o Egito, a gente pensa nos hebreus que a todo momento falavam com Moisés. A gente deveria ter ficado lá, porque lá a gente tinha comida. E Deus estava dando maná para eles todo dia e prometendo uma terra prometida. E eles não queriam aquela terra que emanasse leite e mel, porque eles não acreditavam naquilo, eles não acreditavam em Deus. Preferiam voltar para o Egito, e Moisés tinha que ficar reconvencendo toda hora o povo acerca disso. Então, nós temos que ter essa sabedoria de aprender e refletir com os nossos erros no passado e o que Deus moldou e mudou em nós. A sua mensagem de vida, a minha mensagem de vida, nos inclui compartilhar
nossa paixão pelas coisas de Deus, e Deus coloca isso no seu coração. Perceba muito bem quem Deus tem colocado no seu coração. Qual pessoa Deus tem te convidado para você orar? E não é à toa que você acorda às vezes de madrugada pensando em alguém. Não é à toa que durante o dia você tem uma mente levada à vida de alguma pessoa. Ore por ela, por alguém que te fez mal às vezes, alguém que tem te magoado, até alguém que Deus envia. Isso acontece, meu irmão e minha irmã, isso acontece como testemunho próprio de vida. Deus envia pessoas a você que vão te machucar para você orar por elas. Elas vão vir, vão ser pessoas que vão estar te massacrando, mas aquilo ali é Deus permitindo que essas pessoas possam chegar à sua vida para que você possa ser testado tanto pela misericórdia, quanto para também que você possa orar pela vida dessas pessoas, pela conversão, pelo trabalho de Deus na vida delas. Isso é maravilhoso. À medida que você vai se tornando cada vez mais íntimo do Senhor, Ele te faz você sentir uma paixão sobre várias coisas que você não entende. Até em obras sociais, às vezes até com a natureza. Deus pega cada um para cuidar de uma área. Pessoas para cuidar de crianças, pessoas para cuidar de idosos, pessoas para cuidar de moradores de rua, pessoas para cuidar de ambientes da natureza, para terem um zelo. Por que aquela pessoa gosta de tanto mexer com aquilo, de ver aquilo? Deus tem colocado nos corações esses propósitos, esses princípios. E se nós permitirmos ouvir e escutar a voz de Deus, nós vamos começar a caminhar pela vontade dEle e zelar e ser produtivos naquilo que Ele nos envia. Sermos cada vez mais ativos dentro do que Deus nos envia a fazer. O mais importante é que nós possamos aprender a amar e entender os pedidos de Deus. Entender os pedidos de Deus para as nossas vidas e as ações que nós devemos fazer. Deus quer usar a gente o tempo todo. Já falamos sobre ser servo. Deus quer que nós sejamos servos o tempo todo e que nós possamos ouvi-lo e servi-lo em todas as áreas. Porque Deus nos concede diferentes paixões, desejos, a fim que se concretize na nossa vida tudo o que Ele quer e que seja feito nesse mundo. Ele quer que seja cumprido o nosso propósito. Nós já não falamos que nós somos únicos? Todas as pessoas nesse mundo, se não cumprir o seu objetivo, algo deixará de ser feito? Porque Deus tem um objetivo especial na vida de cada um. Deus tem um objetivo puro na vida de cada um. E nós devemos ter essa responsabilidade de seguir esse objetivo. Seu campo missionário está no seu redor. Seu campo de missões está sendo apresentado a você. Basta você parar para escutar. Não perca as oportunidades que Deus está lhe dando. A Bíblia diz, em Colossenses, no capítulo 4, versículo 5, aproveitem o máximo de suas oportunidades para contar a boa nova aos outros. Sejam sábios em todos os seus contatos com eles. Contem as boas novas. Boas novas é o quê? É o que há de novo a partir daquilo. É como você, através dos seus atos, do seu gesto e da sua palavra, do seu conhecimento prático e de exemplo de vida, pode falar para as pessoas como é essa vida com Deus, como é essa vida maravilhosa na presença do Senhor. Como o Senhor pode estar mudando e moldando nossas vidas diretamente, a transformação, e nós sermos essa ponte de levar Cristo, através de nós, à vida das outras pessoas. Acho que foi Filipe, essa palavra, se eu não me engano, Deus mandou que ele fosse, tinha um homem, um nobre, né, lendo a Bíblia em Isaías, e ele não estava entendendo, e Deus pediu para que Filipe fosse correndo atrás da carroça e perguntasse para aquele homem. Ele sentiu no coração, ele viu ele lendo aquela parte, aquela Bíblia, né, a palavra de Deus, e ele perguntou para aquele homem se ele estava entendendo. O homem falou para ele: como é que eu vou entender se não tem quem me explique? E Filipe falou para ele: quer que eu te explico? E ele disse: eu quero. E ele sentou do lado dele na carroça, eles foram fazendo a viagem, e ele foi explicando a palavra de Deus. Olha o ministério dele, olha o que Deus colocou no coração dele. Ele se dispôs a explicar a palavra de Deus. Por quê? O homem lia, mas não entendia. E você? Você conhece talvez alguém que está te pedindo uma explicação e você não está tendo tempo para explicar a palavra de Deus.
pode ser o seu filho. Seu ministério está dentro da sua casa. As pessoas que você conhece. E você não está tendo tempo, você está jogando fora a oportunidade de transformar uma vida. Não ache que o seu filho, por ser filho de um cristão, esteja já diretamente na palavra de Deus. Nós vemos o inimigo envergonhar famílias tremendamente, porque os pais seguem a palavra de Deus na igreja, mas não ministram dentro do seu próprio lar. E há necessidade de ministração da palavra de Deus dentro do nosso lar. O zelo da palavra de Deus dentro do nosso lar. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 diz: estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que lhe expliquem a esperança que vocês têm, porém façam isso com educação e respeito. Não agridam, não vamos agredir, não vamos achar que nós somos melhores que ninguém. Nós não somos melhores, na verdade nós somos o menor de todos para servir. E nós devemos explicar, nós somos professores da palavra de Deus, através do exemplo das nossas vidas. E Deus tem me enviado para pregar as boas novas. Talvez eu não tenha percebido isso, mas Deus tem enviado. Onde você tem negado de ir? Aonde que pessoas você tem deixado de querer conhecer por timidez ou por não querer se incomodar, por não ter uma postura de ir apresentar a sua presença a Deus através de você. E é nisso que nós vamos orar. É nisso que nós vamos entregar nossas vidas a Deus, pedindo para que Deus nos mostre cada vez mais quem Ele tem me enviado, quem Ele tem demonstrado a mim e mostrado na minha vida para que eu possa levar as boas novas, levar a palavra de Deus por meio daquilo que Ele já me deu, que é a experiência e relacionamento com Ele, da conversão na minha vida, da mudança de rota, porque eu e você somos propositados, e se somos propositados, temos um objetivo e uma missão, que é pregar as boas novas do jeito que Deus quer que nós façamos, não do jeito que nós achamos que o outro faça, mas na experiência que Deus já te deu. E é nisso que nós vamos orar. Primeiro pedindo perdão por sermos egoístas, centralizadores, tímidos e não cumprindo a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Mas nós vamos pedir que Deus nos dê força e que Ele nos oriente e nos encaminhe a entregar as boas novas para que pessoas possam ser salvas por meio de mim, que sou uma ponte para levar a palavra de Deus à vida delas. Amém? Então, onde você estiver, por favor, feche seus olhos e eleve seu pensamento a Deus comigo, que nós vamos entrar na presença do Pai. Deus, nosso Pai, todo-poderoso, maravilhoso Deus, é na sua presença que nós entramos, primeiramente pedindo perdão, Pai. Perdão porque queremos consumir a sua palavra só para nós. Somos gulosos, egoístas, centralizadores e achamos, ó Pai, que a suficiência da sua palavra cabe apenas a nós. E não é assim. Não é esse o seu objetivo. E nisso que nós conscientemente venhamos te pedir, Pai. Tenha misericórdia de nós. Muda nossos corações, transforma nossos corações, nos oriente, Pai, a entendermos quem o Senhor já tem enviado a nós, aquelas pessoas que o Senhor já tem nos enviado, que nem elas sabem que querem a sua palavra, mas o Senhor já está abrindo o coração delas, e que nós possamos ter o discernimento de aplicar e praticar o testemunho das nossas vidas sem vergonha, sem medo, sem temor, porque é o Senhor que nos prepara, que nos preparou para chegar até aqui e que Ele está nos preparando a cada dia para levar cada vez mais o Evangelho por meio de nós, porque somos feitura sua, éramos criaturas e agora somos filhos, amigos de Cristo. E nisso, Pai, o Senhor pode fazer bom uso das nossas vidas como pontes a levar essa palavra na vida de outros. E é nisso que eu venho pedir, Pai, que os nossos corações estejam abertos, que nossos olhos espirituais estejam atentos a perceber quem o Senhor tem nos enviado e que nós tenhamos vigor, força, desejo, paixão para amar aqueles que o Senhor nos envia e aquelas atividades que o Senhor tem colocado em nossos corações, que nós não negligenciamos esse sentimento, mas que nós possamos assumi-los como reconhecimento de que é o Senhor que tem enviado as nossas vidas. E por isso eu te agradeço, Pai, porque o Senhor não nos deixa faltar nada. Em tudo o Senhor tem nos sustentado, desde o comer até no agir, no ministério em nossas vidas.
e por isso o Senhor é pleno. Seja, Pai, seja e tenha liberdade, seja tudo que nós temos e tenha liberdade em nossas vidas para agir conforme a sua vontade. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do seu santo nome. Amém. Meu irmão, minha irmã, é nessa oração que nós entregamos a Deus essa responsabilidade que nós temos e que Deus não encontra em nós homens e mulheres negligentes com a sua palavra, mas sim homens e mulheres vigorosos, responsáveis em conduzir o Evangelho não pelo muito falar, mas pelo muito agir. E é nisso que Deus se agrada em nós. Amém? Que a graça de Deus continue sobre a sua vida, esteja te abençoando, porque tem nos abençoado nessa jornada de aprendizado e que nós possamos praticar essa palavra plena que Deus nos dá a todos os dias. Amém? Glória a Deus e que Ele continue te abençoando. Nós nos encontramos no próximo episódio aqui no podcast Falando de Deus e a gente se vê, tá bom? Até lá e um grande abraço.